Olá, muito bom dia. Agora são 8 horas e 52 minutos. Hoje é 3 de maio, o ano 1 da era Bolsonaro. Triste era Bolsonaro. Bom, vamos falar hoje sobre vamos chamar o poder real que deu, vamos dizer assim, visibilidade a Bolsonaro, num certo momento, que é o das milícias. Eu fui surpreendido ontem, né, com a notícia, essa madrugada, com a notícia publicada na Folha de São Paulo, de que as autoridades lá do Rio de Janeiro estão fazendo corpo mole na captura do capitão Adriano, ex-capitão Adriano, que era capitão do BOPE, da Polícia Militar lá do Rio de Janeiro, e ele tem a prisão preventiva decretada, porque ele é ligado lá, é um comandante ali do escritório do crime, tá? Escritório do crime, que faz ali, que tem o poder real ali em Zona Oeste do Rio de Janeiro, ou em comunidades da Zona Oeste do Rio de Janeiro, tá? Faz a grilagem de terra, mata pessoas, faz estoque de dinheiro de empresários, ou, enfim, todo tipo de crime para manter um poder paralelo. Lembrando bem que o Gustavo Bebiano, quando era ministro do Bolsonaro, naquele curto período lá que ele foi ministro, mas ele esteve lá no Hospital do Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, que atua lá na Zona Oeste, e fez uma denúncia na ocasião, que também não foi investigada, de que os milicianos controlavam até o atendimento médico no Hospital do Bom Sucesso. E depois ele foi demitido, o Bebiano, mas ele, no início ele foi duro, falou, presidência vai acabar com isso, etc, etc, etc. Bom, é o poder efetivo que existe naquela região. Quando teve agora a queda desses prédios, lá são vários prédios que a milícia constrói, houve a queda dos prédios, então ficou demonstrado também que os milicianos têm uma atuação na especulação imobiliária ali, área que não considera-se que não é de ninguém, área pública, área grilada. Aí vão lá e constroem prédios, tudo irregular, e vão vendendo. E agora o capitão Adriano era o comandante deste esquema, vamos dizer, do esquema do escritório do crime, que é um poder efetivo, poder paralelo, mas efetivo, que manda em determinadas regiões. E aí a notícia é de que existe um corpo mole, e efetivamente existe o corpo mole. Tem ali a reportagem que fala que este capitão Adriano Nóbrega, ele não está nem no Disque Denúncia. O Disque Denúncia no Rio de Janeiro, ele é mantido lá numa convênio lá com empresários, ele tem um orçamento e ele oferece recompensas para a prisão de pessoas. Isso já é antigo, no Rio levou realmente a captura de muita gente. Então tem lá R$1.000, eles oferecem para um determinado... Todo foragido tem ali, ó, se você der indicações para localizar essa pessoa, você vai ganhar R$1.000, outros R$5.000. E ali hoje tem a maior recompensa que é oferecida é de R$30.000. E o governador do Rio de Janeiro, que é o Wilson Witzel, fez campanha junto com o Bolsonaro, ele publicou até na rede social, estamos colocando aqui no Disque Denúncia uma recompensa para prender o fulano de tal, que é um miliciano, mas deve ser um miliciano de outra ala, não é da ala do Adriano, deve ser um miliciano de um esquema paralelo, porque tem, viu? Tem um esquema mais consolidado, agora tem outros que vão se organizando também. E esse outro, então, o Wilson está dizendo, não, aqui a milícia não vai ter vez, vamos lá e vamos prender, e eu coloquei, entendeu? Estamos oferecendo essa captura. Bom, se ele está tão preocupado em acabar com as milícias, por que o Wilson Witzel não colocou, ou no Disque Denúncia, ou ele mesmo anunciou, que hoje o miliciano, vamos dizer assim, mais o notório, perigoso, que está sendo procurado, é este tal capitão Adriano. E não foi colocado no Disque Denúncia. E o Wilson Witzel não colocou na sua rede social, vamos capturar o Adriano de qualquer jeito. Por quê? Esse Adriano, ele é muito ligado à família Bolsonaro. Se inventou a conversa fiada de que ele é ligado ao Queiroz. Queiroz falou, não, nós conhecemos juntos quando eu trabalhei na Polícia Militar, foi por isso que, veja bem, olha,
Quem conhece o serviço público sabe disso. Não é fácil você estar num gabinete de um deputado, trabalhando lá como tendo um cargo ali de confiança, porque todo cargo em parlamento, ali, cargo nos gabinetes, é um cargo da confiança do detentor do mandato, do titular do mandato. E aí esse capitão Adriano tinha a mãe, agora, até outubro, até ele se eleger senador, tinha a mãe do Adriano nomeada lá, e tinha a mulher do Adriano nomeada lá. Aí se disseram, não, é porque o Queiroz é que foi lá e nomeou. O Flávio falou isso em nota. Eu sabia, ele que supervisionava o trabalho. Foi ele que nomeou. Então foi ele que me convenceu a nomear, entendeu? E isto, ele que supervisionava o trabalho. Entendeu? Essa foi a conversa. Mas isto mostra o grau de ligação deste capitão Adriano com a família Bolsonaro. Não é só isso. O próprio Bolsonaro defendeu o capitão Adriano. Quando o capitão Adriano foi acusado de um homicídio, porque ele foi homicídio de um flanelinha lá, que praticava extorsão na região oeste. Foi acusado, foi condenado no primeiro julgamento, foi absolvido no segundo julgamento. Quando ele foi condenado, o Jair Bolsonaro defendeu o Adriano. Ele defendeu, foi lá e defendeu. O Flávio Bolsonaro já tinha homenageado esse capitão Adriano, que é o chefão do escritório do crime. E não está no Disque Denúncia. Talvez, se você considerar o miliciano mais procurado não, mas o mais notório, mais perigoso, desaparecido e, se depender do Disque Denúncia, não vai ser localizado, porque não tem lá nenhuma recompensa pela captura dele. E segundo, no sistema de captura de pessoas procuradas, tá? Pessoas procuradas, o nome dele, isso é uma malandragem, o nome dele, o nome do pai dele, consta lá com erro de digitação. Adriano Nóbrega, o Adriano Nóbrega, eles tiraram o O, ficou Nébrega, entendeu? Nébrega, ficou lá. O que acontece? Se ele, por acaso, passar em algum escritório ou passar em alguma repartição pública, for, por exemplo, no PROCON, você sabe que o PROCON, pelo menos aqui em São Paulo, prende pessoas, porque às vezes o cara nem sabe que está sendo procurado, então o cara chega ali no PROCON, já tem todo um esquema já de policiais ali para fazer esse tipo de prisão, e sempre prender. Porque às vezes a pessoa nem sabe que está sendo procurada. Mas ela vai ali, ela está sendo procurada, então ela vai fazer qualquer serviço ali no poupa-tempo, né? Aqui em São Paulo é poupa-tempo, onde funciona o PROCON, funciona outros órgãos ali, tirar carteira de habilitação, renovar, um monte de coisa. Tirar não, renovar. E aí as pessoas vão lá, quando dão o seu nome, vê ali pelo próprio nome, passou por ali, vai lá e logo chama a polícia, alguém entra numa salinha, a polícia vai lá e prende a pessoa. O que acontece quando tem um erro de digitação? Se ele passar por qualquer sistema, às vezes numa batida policial, quando ele der, vai ter a desculpa depois do agente policial. Ou ele vai dizer, ele não vai olhar CPF, RG, vai ver o nome, não é procurado, acabou. Entendeu? Porque não tem ninguém procurado como Adriano Nóbrega. Tem como Nébrega. E o O desapareceu, e do pai também, da filiação, porque consta lá, Adriano Nóbrega, filho de fulano, Adriano Nóbrega, todos eles. Então, você consta, esta informação é tirada. Então, o agente, se ele quiser, ele pode dizer, ele já tem uma desculpa para não prender. Ele fala, não, mas o nome dele era outro, estava errado. Se ele quiser. E, efetivamente, aquele que eventualmente quisesse prender, ele não vai conseguir, porque não vai achar no sistema nenhum Maurício Nóbrega. Aí falaram, não, mas tem o CPF, tem o RG, isso aí está certo. Mas ninguém procura por CPF nem RG, pelo primeiro nome ali. E isto está fora, segundo essa notícia. Agora você pode falar, mas talvez o jornal esteja exagerando. Sim, mas você combina, você vê isso aliado a outros fatos. O governo lá do Estado não colocou no sistema de recompensa por foragidos. Isso do Disque Denúncia. Não colocou, ele não está no sistema. Então mostra que estão fazendo corpo mole. Não querem pegar o Adriano. E por que será, hein?
Esse Adriano sabe muita coisa da família Bolsonaro. Claro que sabe. Olha, a mesma coisa do Dario Messer. Vou falar de um outro foragido importante, que é o doleiro dos doleiros. Esse Dario Messer sabe muita coisa do Sérgio Moro. E o Dario Messer está foragido, ninguém sabe onde está, dizem que está em Israel, dizem que está em Israel. Está lá, passou pelo Paraguai, ele é um cidadão paraguaio, e cidadão brasileiro, tem também cidadania israelense, e ele dizem que está lá. Eu até cheguei a procurar, durante um tempo, fazer alguns movimentos para uma reportagem sobre isso, porque eu acho que ele é extremamente importante. Numa certa época, o advogado disse, não, ele quer vir e falar tudo. Isso, na verdade, é sinalização, né? Isso está falando para as pessoas, ó, ele quer falar, quer fazer delação, mas quer alguém confiável para fazer delação. E ninguém mais falou nesse assunto. Estou falando do caso do Dario Messer. Por que estou falando isso? Para mostrar que certas pessoas, por certos criminosos, existe todo um empenho para a captura. De outros, não. Porque estes outros, de alguma maneira, colocam em risco pessoas que têm poder. Estou falando do Dario Messer e estou falando também deste capitão Adriano, que é o capitão Adriano do BOPE. Esse capitão foi expulso da PM por crime e está foragido, teve a prisão preventiva dele decretada numa investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro. Por sinal, essa investigação estava muito avançada, os promotores estavam com muito ímpeto, e depois mudou. Tá? Eles estavam lá investigando todo o laranjal do Queiroz. Eu até vou fazer reportagem sobre isso. Tá? Eu quero levantar algumas informações sobre isso para saber em que pé está a investigação do Queiroz. Porque o Queiroz, ele fez a campanha do Bolsonaro, forte na ocasião, estava ali, e de repente deu a notícia de que ele estava doente, ficou internado aqui no Hospital Albert Einstein, que é caríssimo. Lembra da casa dele? Mostraram a casa dele? Não é uma casa de padrão de quem não tem condição de ser atendido pelo Einstein, que é muito caro. O DCM fez matéria sobre isso. Tá? Fizemos reportagem sobre isso. Mostramos que quanto custa um tratamento do Einstein, e perguntamos ao Einstein por que o Einstein não... quem é que pagou a conta do Queiroz? Quem é que pagou a conta? Muito alta. Quem pagou? Não tem SUS lá. Quem pagou? Quem é que pagou? Tem até nos setores que eles fazem atendimento, não é aberto totalmente ao SUS, mas tem um atendimento enfim, de assistência social, tem, tá? Então, não é o caso do Queiroz. O Queiroz já apareceu lá no Einstein dançando, lembra? Ele e a mulher dele, estava dançando, e até hoje ele não prestou depoimento nenhum. Não foi inquirido, prestou lá informações por escrito e não foi. E agora você tem esse Adriano, e eu estou falando do ímpeto do Ministério Público, que foi lá tentando, vamos dizer assim, desmontar o esquema todo dos milicianos, numa certa época. Isso foi feito. Agora, por que foi feito e não avançou mais, hein? Por que não avançou? Porque o Ministério Público agora, nesta reportagem da Folha, ele foi consultado e o Ministério falou, não, mas a mídia já divulgou, todo mundo sabe que ele é foragido. Ah, para com isso. Por que não está no Disque Denúncia, com recompensa? Ele é foragido, miliciano... Assim, a gente fala, mas miliciano não é que nem um traficante. Mas o poder dele de fogo numa comunidade é igual. Mas tudo bem, você pode se dizer, não, mas não faz tanto, não tem tanto perigo, a sociedade oferece. Mas vamos lá. Outros milicianos estão lá no sistema de recompensa pela captura. O Adriano não. E aí tem lá o nominho dele, fizeram um erro de digitação, entendeu? Um erro de digitação. É claro que não querem pegar o Adriano, entendeu? Porque o Adriano deve ter muito a falar. E é importante, eu digo que é importante para o próprio Estado de Direito. O sujeito, milícia é um esquadrão da morte. Que ele seja preso, responda pelos seus crimes. Tem que ser assim. Entendeu? Bom, vamos continuar nesse assunto, mas antes, como sempre, eu quero agradecer a todas as pessoas que já estão aqui conectadas na nossa transmissão, todos os nossos amigos desta
grande comunidade do Diário do Centro do Mundo, DCM-TV. Peço a você que ainda não está inscrito no canal, que você se inscreva, toque o sininho, divulgue este vídeo, essa transmissão, e também participe através do Superchat, porque assim você destaca o seu comentário. Por falar em Superchat, eu quero fazer, daqui a pouco, vou fazer um esclarecimento sobre o Superchat, que foi ontem, tivemos vários Superchats, e teve um Superchat que não foi comentado, então eu quero fazer esse comentário, 2 Superchats, a respeito de um assunto que foi aqui ontem tocado, levantado por leitores, então eu vou falar sobre isso. Mas você pode participar através do Superchat, porque você patrocina o nosso jornalismo e você também tem o seu comentário destacado. O Isel Pinheiro, né? Nosso Isel Pinheiro, tá? Isel Pinheiro, que é ativo aqui na nossa transmissão, ele fala sempre de Alegrete, e ele pegou o espírito da coisa, porque ele diz, olha, bom dia, direto do centro do mundo, que é Alegrete, no Rio Grande do Sul. Na verdade é isso. O centro do mundo é onde você está, não o seu umbigo. Mas o centro do mundo não é o Trump nos Estados Unidos, nem é Putin na Rússia. Não, o centro do mundo é onde você está. O mundo é redondo, é uma bola, é pequeno. Você sai, você volta ao mesmo lugar, não é plano, é redondo. Entendeu? E aí, quando a gente fala sempre do centro do mundo, a gente está falando do seu interesse. A gente está falando que você é o centro do mundo. Não no sentido de egoísmo de jeito nenhum, mas que a coisa mais importante do mundo é você. E que você tem um poder que muitas vezes nem percebe e despreza. Que a sua posição, a sua atuação, ela define as coisas, tá? Então, ela define, ela tem esse poder de definir. Ela vai ampliando. É como nós não somos sozinhos, nunca somos. Por isso, nós nos aproximamos de pessoas que têm objetivos comuns, interesses comuns. Mas, por exemplo, se não houvesse hoje nenhum tipo de oposição, você imagina o que o Bolsonaro já teria feito. Então, veja que, só fazer um parênteses, quando teve na Alemanha o nazismo, aquilo é uma escola, e que muitos dos que estão cometendo a imprudência de, às vezes, menosprezar, ignorar, ou pior, apoiar o Jair Bolsonaro, não entendem, não conheceram o que foi essa experiência nazista, fascista, que correu o mundo, passou por Portugal, passou pela Espanha, teve na Alemanha, e lá, qual é o objetivo? Qual foi? No início, as pessoas, ele foi criando adversários, o Hitler. Foi criando adversários. E foi eliminando adversários na medida do possível. Mas sempre governando com foco nos adversários. Entendeu? Assim, olha, existe um risco, nós temos que combater, sempre tendo um inimigo. E foram vários os inimigos. Os judeus sabem disso. Foram um alvo ali terrível e preferencial de um holocausto. Não só os judeus, tá? Mas os judeus especialmente. Houve toda uma campanha porque precisava de inimigos. Mas não era só os judeus. Foram perseguindo a esquerda, foram perseguindo os social-democratas, foram perseguindo todos, à medida que você vai eliminando os adversários. Então, ser oposição numa situação como esta é extremamente importante, porque você contém, com a sua posição, uma onda que visa a destruir a própria humanidade. Porque a humanidade não sobrevive sem a diversidade, sem que haja. O conflito é próprio da natureza. E é importante para que se avance. Quando você não tem nenhum tipo de diversidade por exemplo, esta diversidade é que garante a vida, na vida, a biologia. Dizem que se houvesse, eu não sou especialista nisso, conversei uma vez com uma pessoa, mas se todas as pessoas fossem iguais, num certo tempo, a humanidade desapareceria, não teria nem resistência para nenhum tipo de doença, por exemplo. Então, a diversidade, ela é o motor
da vida. E eu digo isso na biologia, porque conheço pouco, mas isso também nas relações humanas. É preciso que haja. E este movimento que o Jair Bolsonaro encarna é um movimento, sim, fascista, sim, nazista. Este movimento ele precisa ser contido. E isto é muito importante para aqueles que fazem esta resistência. Então, eu falo então com o Alegrete, que está lá, que é o centro do mundo, falo com a Silvia, Milho, o Joaquim. Bom, quero aqui cumprimentar o Ramiro Rossoi e agradecer, porque o Ramiro, está aqui também a Sara Góes, eles são moderadores deste canal. Eles têm uma função importantíssima, tá? Não só eles, temos mais também moderadores, e são importantíssimos, porque eles garantem o debate no nível civilizado, certo? Isto é muito importante, tá? Porque não precisa concordar comigo, já disse isso, entendeu? Quando eu falo em diversidade, não precisa concordar, pode me criticar. Agora, sempre, 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 essa é uma exigência, num nível que garanta um padrão de civilidade aqui nesta comunidade. Isso é muito importante. Na verdade, eu entendo que a imprensa tem esse papel fundamentalmente. Não é a Globo News que quer guerra. Destruiu a Dilma, foi lá, detonou. É a expressão do ódio, só que é um ódio que eles procuram se diferenciar do Bolsonaro. Eles enganam bem. Fazem pautas identitárias, tal, entendeu? Mas são apoiadores do que é que é terrível vamos dizer, no ser humano. E hoje estão muito empenhados numa guerra contra a Venezuela. Isso pode ser, não sei, isso é irracional. Eles acham que isso vai ser bom para os negócios, mas é irracional. Mas estão fazendo um jornalismo de guerra, entendeu? De guerra. Estão criando o ambiente para que o Brasil entre nesta aventura. Porque eles acham que os Estados Unidos vêm aqui e vão proteger. Não existem só os Estados Unidos no mundo, entendeu? Então, é um jornalismo canalha, covarde, sanguinário. E que passa a pauta, não, nós defendemos os pobres venezuelanos que estão lá passando por dificuldades. Amigo, vai agora, hoje à noite, aqui na Praça da Sé, ali no pátio do colégio onde a universidade foi fundada. Às vezes eu saio para caminhar e caminho longe. Viu? Fica aqui, esse pátio do colégio fica a 5 quilômetros da minha casa. Então, você vai para lá hoje à noite no Globo News. Você vai ver gente comendo no lixo, você vai ver gente dormindo na rua, você vai ver criança sem roupa. Quando tem frio, estou passando frio. Oxe, pode ir lá. Entendeu? Pobres venezuelanos, vai lá. Entendeu? Ah, mas é uma ditadura. Eu não acho que seja uma ditadura. Acho que tem problema, acho que é um regime que tem problema. Hoje, não dá para abandonar, porque hoje está sendo alvo de um ataque que é por interesse petróleo. Mas nunca defendi a Venezuela. Mas hoje defendo. Agora, todo mundo fala, é uma ditadura, combater a ditadura e tal. E a Arábia Saudita é o quê? O mundo inteiro viu agora há pouco que o príncipe lá da Arábia Saudita, que manda na Arábia Saudita, foi lá e mandou matar um jornalista um jornalista do Washington Post, escrevia no Washington Post, rival dele, saudita também, e mandou matar num consulado. Turquia. Não, mas temos que defender a democracia. Sim, vai defender a democracia na Arábia Saudita, que é um país sanguinário. Não tem nada a ver com democracia. Tem a ver com interesses em torno do petróleo. Entendeu? Bom, estamos aqui com o superchat, que é do Rogério Matucci, leal, sabe, presente aqui. Rogério Matucci dizendo, olha, milícias não são protetores sociais informais, são assassinos por encomenda, como o escritório do crime. É isso mesmo. Eles são o poder, entendeu? Eles executam por interesse econômico, por isso que a Marielle, ela foi alvo das milícias, sim, entendeu? Você saber o que está por trás ali das milícias, por que a milícia se mobilizou contra ela, entendeu? Mas foi.
Você veja que aquela investigação que levou até um executor, ninguém mais fala nela, né? Acabou. Ninguém mais fala da milícia dos milicianos que foram presos. Pô, a investigação parece que demorou, mas aí mostrou que tinham feito um trabalho bem feito, um trabalho correto. E aí o cara que fez esse trabalho, que prendeu, que estava empenhado, é afastado. É afastado. O que está por trás? Quem são esses poderosos? Ele foi afastado. O governador afastou o cara que mais entende do assunto. Ele saiu. Então, não tem nada de proteção social coisíssima nenhuma. Eles, na verdade, se aproveitam da falha da segurança pública. Porque quem deveria cuidar de todas as comunidades e deveria atuar é o Estado. O Estado tem, inclusive, legalmente, o monopólio da violência. Teoricamente, é armado, como tem esse monopólio, para poder... esse é o papel do Estado, para poder garantir, um dos papéis, né? Para poder garantir a segurança de determinadas comunidades, não, de todo mundo. Tá? Mas você sabe que os agentes de segurança ganham dinheiro porque a segurança é falha. E aí eles atuam, oferecem no primeiro momento uma certa, vamos dizer, vamos colocar ordem no pedaço. Quando não é nada disso. Quando, na verdade, o que eles estão fazendo é se aproveitando do medo de uma comunidade, e hoje as pessoas têm muito medo, para poder oprimir aquela comunidade. E é opressão mesmo. Definir como é que a pessoa deve viver de acordo com os interesses destes detentores de poder, que são os milicianos. Veja que agora, vamos ver até onde vai essa investigação, mas o prédio que caiu lá, ninguém sabe quem é dono, não tem escritura, e as pessoas saem lá vendendo. É um prédio que foi construído em área irregular. Às vezes era a área meio de alguém, vai lá e toma aquela área. Aí você hoje está mostrando como eles têm poder. E vão construindo e vão recebem daquela comunidade, recebe das pessoas, e as pessoas têm que viver de acordo com a conduta determinada por eles. Então, se determinada pessoa ela é de alguma maneira indesejada ali em determinada região, eles tiram até a pessoa da região, falam que você está fora, eles mandam. Aí, quando eles querem levantar dinheiro, eles vão lá em cima de um comerciante e levantam o dinheiro. Quando o comerciante quer segurança, é uma máfia. Eles vão lá e contratam. E, às vezes, o próprio miliciano, quando o sujeito não paga, aí vai lá e detona o comércio dele, ou detona, às vezes, se for morador, expulsa da própria comunidade. Quem manda é máfia. Máfia. Tá? Tem que ser combatido, sim. Tá? Deixa eu continuar aqui com o Rogério Matuque, né? Bom dia, gente querida, acabei de falar, Eliette Eli, um excelente dia do Rio de Janeiro, Joaquim, toda a comunidade DCM, o repúdio do mundo civilizado ao Bolsonaro. Cancel Bolsonaro, cancel Bolsonaro, é isso aí. O repúdio, olha, eu estou procurando lá os organizadores daquele protesto, aquelas mulheres valentes que estão todos os dias se colocando. Se você souber conhecer alguém que está fazendo esse protesto diário, por favor, entre em contato comigo. Já deixei aqui meu e-mail, vou dar esse e-mail, quero contato com essas mulheres que estão lá segurando cartazes todos os dias em frente ao Hotel Marriott, é isso? E todos os dias seguram um cartaz ali falando, olha, tem um fascista que vai ser homenageado aqui neste hotel, o hotel não pode, contando quem é o Bolsonaro, misógino, ligado às milícias, enfim, estão lá dando a ficha completa. E está crescendo nos Estados Unidos um movimento para cancelar um senador lá de Nova York que está puxando essa campanha. Esse cara não pode ser homenageado pela cidade de Nova York em nenhum lugar. Então, se você souber, eu vou deixar aqui de novo aqui o meu e-mail, o contato de algumas dessas pessoas que estão fazendo este movimento lá, me passa o contato. Eu quero entrevistar essas pessoas. Tá? São valentes.
entendeu? Tem o seu trabalho, provavelmente, faz lá até a sua atuação, mas são mulheres, eu vi fotos de mulheres, tá? E eu vi publicada, elas com cartazes em inglês, alertando todo mundo que entra ali, a Times Square, que é o lugar mais conhecido lá de Nova York, e as pessoas que entram todos os dias passam por ali, estão vendo os cartazes, falam que é aquele fascista, é aquele nazista, e isso está crescendo, hein? E olha, são mulheres importantes nessa ação de resistência hoje. Eu tenho certeza que se aquele hotel cometer a imprudência de sediar esta homenagem ao Jair Bolsonaro, vai ter um grande protesto ali fora. Vai ficar feio para o hotel. Ninguém quer. Olha, seria realmente uma vitória da resistência democrática que o Bolsonaro, que este evento fosse cancelado, ou que se fosse feito num quartel fechado, para mostrar quem é o Bolsonaro, odiado, e hoje perdendo popularidade aqui no Brasil. Perdendo popularidade, porque muita gente votou nele sem saber direito quem era. Às vezes que eu te chamo, tem lá 10 a 15% que são doentes. Então, esses nós vamos conviver sempre. Tá? Então, esses vão lá e não mudam. Mas muitos que votaram nele, votaram que estava numa onda antipetista, é verdadeiro. E porque havia um discurso de que era preciso botar ordem, porque estava tudo, colocar alguém de fora da política, e o Bolsonaro foi apresentado como alguém de fora da política. E ele está perdendo apoio, entendeu? Vai chegar aqueles 10, 15%, é aquela Carla Zambelli, aquela mulher que vai se alistar para combater, atuar lá, participar da guerra com a Venezuela. Não precisa fazer isso, eu já falei. O Guaidó está solto na Venezuela. Vai lá para a Venezuela hoje. Mas não perde tempo. Entendeu? Não está preocupada, vai hoje, vai agora. Fala, sai, atravessa a fronteira, se une ao Guaidó. Entendeu? Entendeu? Vai lá. Mas de nada disso, ela quer que o pobre vá lá e morra. Entendeu? Irresponsável. Mas essa não vai mudar nunca. Faz parte dos 10 a 15%. Que eu digo para você, é gente doente. É gente doente. Entendeu? Então vai lá, vai agora. Entendeu? O dia que não vai fazer falta no Brasil. Vai embora. Entendeu? Mas tudo bem, não sou como esses que falam, Cuba, se quiser ficar, fique. Mas faça um debate democrático. E também não venha interditar a minha fala. Não venha dizer que eu não posso falar, tem a minha posição aqui, ou eu devo sair do Brasil. O Brasil é meu, como é seu. Se você me passar que você comprou o Brasil, tá bom. Então, o que eu posso fazer? Mas eu não vendi a minha parte vai continuar sendo minha. Tem juiz aqui, não tem? Não é isso que eu falo disso por causa da história lá. Tem juízes em Berlim, do poderoso que chegou lá e queria comprar uma terra de alguém. E ele não quis vender a terra dele, de pai, mãe, foi sempre, eu não vou vender. E o cara falou, mas o cara é poderoso. Falou, mas ainda tem juízes em Berlim. Bonito, né? Ainda tem juízes em Berlim. E ele ficou na terra dele, entendeu? Bom, o Rogério Matucci aqui participando novamente através do Superchat, dizendo que Flávio Bolsonaro tem que explicar a ligação com o escritório do crime, Adriano. Exijamos. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Não vem que você sabe que nessa matéria da Folha, ele até faz um comentário no final da matéria, ele foi procurado, e aí ele diz que não sabe de nada. Como é que não sabe, pô? Ele nomeou 2 pessoas ali, a mãe do cara, a mulher. Como é que o cara não sabe quem são os outros assessores? Claro que sabe. É claro que não tem nada a ver com o Queiroz. O Queiroz é um pau mandado, entendeu? O Queiroz é o cara que ele faz o serviço, entendeu? É ligado ao Bolsonaro há muito tempo, o Bolsonaro pai, e ele faz o serviço, não é com essa conversa mole, mas aí veja a nota que ele diz aqui no final da matéria da Folha, dizendo que Flávio Bolsonaro afirmou em ocasiones anteriores, né, que sempre defendeu instituições policiais e seus integrantes ao longo de seus mandatos, motivo pelo qual homenageou membros dessas corporações. Aí ele falando, foi assim com o então tenente Adriano, que na ocasião específica sofreu uma injustiça, reconhecida com sua absolvição na esfera judicial. Ocorreu há mais de uma década, sendo impossível fazer previsões, ele falou, sobre acusações recentemente reveladas. Foi expulso da PM em 2014. Aqueles que cometem erro devem responder por seus atos. Mas Bolsonaro é contra, isso foi a nota, é contra qualquer poder paralelo que se sobreponha a substituir o Estado e subjugar os cidadãos.
Tem na internet uma manifestação dele defendendo milícias. Ah, porque as pessoas podem se organizar, cobrar aqui uma taxa para oferecer segurança na comunidade, que ele estava dizendo. E outra, fatos posteriormente revelados. Em 2014 ele foi expulso da Polícia Militar. Expulso. Entendeu? E aí, depois disso, ou nesse período, depois disso, ele vai lá e emprega a mãe, a mulher. O Adriano mandava também, é parte do mesmo esquema, porque a gente sabe como é que você vai nomear duas pessoas num gabinete, qualquer um, deputado, as pessoas que podem nomear um deputado, um vereador, vai nomear alguém, tem que ser da confiança dele, entendeu? Não é do Fabrício, é dele, entendeu? É claro que tem que explicar. É claro que essa história é muito mal explicada. É claro que aí, se você puxar esse novelo, você vai encontrar. É óbvio, entendeu? E por isso é que não puxam. É por isso que a prisão do Adriano está sendo dificultada. Tá? A prisão do Adriano está sendo dificultada. A captura dele. Porque, sabe, se capturar, ele pode desmontar um sistema. Quanta coisa ele não deve ter para falar. Bom, vamos continuar. Deixa eu agradecer aqui Guiô Rosa, que participa através do Superchat. Muito obrigado, Guiô Rosa, que participa aqui através do Superchat. Obrigado pela sua participação. Às vezes eu não quero. Ontem eu deixei de falar sobre dois Superchats e eu vou tocar nesse assunto, mas eu não estou querendo sair agora do foco do miliciano. Acho que é importante nós cobrarmos. Eu vou fazer uma reportagem no Rio de Janeiro. Semana que vem eu tiro uma semana de licença, férias, e depois eu volto. Na volta eu quero para o Rio, já era para ter feito essa matéria há mais tempo, quero falar da mansão do João Roberto Marinho, de como aquela mansão ela foi usada no jogo de poder entre a Globo e a Record. Eu vou contar essa história. Tá? E tentaram nos usar também. Eu vou contar essa história agora. Tá? Quero fazer isso logo na volta. Eu quero aproveitar esta ida ao Rio de Janeiro para investigar melhor o caso das milícias, ver se o Ministério Público fala, né? Então eu quero lá e verificar, fazer mais reportagens por isso, e vou fazer. Tá? Já era para ter feito, só que hoje nós temos uma estrutura pequena no Diário do Santo Mundo, valente, muito eficiente, eu digo isso com muita satisfação. Fizemos até uma reunião ontem, até deveria ter postado, né, no Facebook, não sei por que eu postei, mas nós fizemos uma reunião hoje com a equipe, uma equipe muito entusiasmada, todo mundo numa vibe muito legal, procurando dentro do nosso tamanho fazer um jornalismo que, olha, já fizemos coisas muito importantes, viu? Lembra do Helicoca? Começou lá atrás, do Helicoca. Fizemos outros trabalhos do João Dória, sonegação da Globo, o que a velha imprensa não faz. Então, é você pegar uma pauta e ir atrás dessa pauta. Vamos cobrir, vamos dar muito destaque aí, cobrir, até no final, eu quero pôr até um jingozinho, uma campanha sobre a greve do dia 14 de junho, que é uma legítima defesa. Né? Essa greve é legítima defesa. O trabalhador está sendo atacado e vai ter essa greve. Então eu quero até pôr essa musiquinha no final, que é minha, um jingle muito interessante que eu recebi ontem, bonito, e aí eu vou até colocar. E nós vamos cobrir a greve geral. Tá? Vamos cobrir mais. Eu recebi até uma mensagem sobre a falta de cobertura do conteúdo do que foi aquele ato de 1º de maio. Eu concordo, nós deveríamos ter feito, nós fizemos matéria, transmitimos ao vivo, mas poderíamos até fazer mais e até explicar o que ali talvez estivesse fora de lugar. Então eu recebi uma mensagem, teve nesse ato de 1º de maio, a força ela tem muita ligação com artistas, ela traz os artistas, e a artista traz gente, e aí a força do Paulinho, né? Então, teve até artista, eu acho que não sabia o que estava fazendo lá, tá? Porque fez eu estou procurando aqui, tem um superchat que eu vou falar daqui a pouco, e fez pessoas que estavam exaltando o artista sem noção, né? Estava no ato 1º de maio, e aí o artista quer cumprimentar as pessoas e falar do bom
do bom momento que o Brasil está vivendo. Claro, teve lá Leci Brandão, teve outras pessoas comprometidas, Leci Brandão em política, sambista, consciente, como a Beth Carvalho era, mas você teve cara que acho que nem sabia o que estava acontecendo lá direito, recebeu um cachê para fazer e falava, oh, quero destacar um bom momento que o Brasil está vivendo. Rogério Matucci, nosso patrocinador, aqui está fazendo mais um comentário. Quais autoridades devemos cobrar que sejam céleres na investigação dessa ligação, querido Joaquim? Bom, Rogério, aquilo que eu falei, eu vou para o Rio, quem tem uma investigação sobre os milicianos é o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Tá? Então, o primeiro ponto, olha lá, ele já tem uma investigação em andamento. O Ministério Público também investigou, ou ele tem o controle, teoricamente, pela Constituição, ele faz o controle externo da Polícia Civil. A Polícia Civil investiga a morte da Marielle. Então, o Ministério Público acompanha, faz o controle dessa investigação e investigou também diretamente. Então, nós vamos procurá-lo. Ainda que não queiram falar, nós vamos dizer que eles não querem falar. Entendeu? E porque, muitas vezes, nesse caso, o silêncio é revelador. Mas nós podemos mostrar até onde se encontra a investigação. Então, o caminho é esse. Tá? É o Ministério Público do Rio sendo cobrado para que revele em que ponto está a investigação sobre os milicianos. Então, lá é o primeiro passo. E eu quero procurar o Ministério Público para ver se eu converso para saber em que pé está essa investigação. Tá? Este é o ponto. Tá certo? Pessoal, olha, deixa eu falar, depois eu vou falar da greve. Ontem teve 2 superchats aqui do Diógenes, ele nos assina como Diógenes. Tá? Então ele está falando, Diógenes, quero ver se eu pego aqui, sobre um assunto que foi tocado, alguém levantou esse assunto ontem aqui, e aqui. Ele falou, olha, por favor, Diógenes, investigue a ligação maçonaria. Eu vivi em vários países, todos os presidentes americanos, todos maçons. A rainha da Inglaterra é a liderança. Faz esse comentário. E depois de tudo, Joaquim, todo mundo está cobrando, fale mais da maçonaria. Metade dos parlamentares são maçons. Investigue e, por favor, leia o meu superchat. Porque ontem nós estávamos conversando e a barra vai rolando. Às vezes eu mudo de tela, vendo, e acabei não falando sobre isso e sobre esse superchat. E aí eu quero falar. Primeiro ponto que eu tenho que ressaltar. Como jornalista, eu já investiguei muitas histórias estranhas. Mas eu sempre parto de fatos. Primeiro você investiga um fato para você tentar saber a causa daquele fato. Porque senão você comete leviandade e você entra por um caminho que não tem retorno e que hoje está dando prejuízo profissional e vai dar prejuízo para vocês. Existe hoje, eu digo, vai dar prejuízo por quê? Porque o YouTube, eles têm retirado do ar uma série de canais, ou, às vezes, retiram do ar, desmonetizam, não permite que continue no canal, invocando o princípio da teoria da conspiração. Olha, você não está falando de fatos reais, você está fazendo campanha sobre algo conspiratório. E isto eu já tinha como princípio, desde antes. Você trabalha fatos. Então, quando você diz assim, olha, existem políticos, existem juízes, existem progressistas até em setores da maçonaria, existe. Agora, você tem que investigar os fatos. Se você disser, honestamente, eu não creio que exista alguém que sente em torno de uma mesa e decida que vai ser isso ou vai ser assado. Isto contraria qualquer análise, seja marxista, seja weberiana, qualquer análise. Isto contamina a lucidez. E isto eu não vou fazer. Então, a gente investiga fatos. E aí, se o fato tiver ligação, sim, a gente mostra esta ligação. Entendeu?
Porque o que determina o mundo, você tem muito mais poder do que você imagina. O que você pensa tem poder, como você age. Você fala, mas o PT não é mais governo, eu era petista, ou eu era do PSOL, o PSOL nunca assumiu, entendeu? Eu sou do PCB, do PCdoB, e o PCB, lá atrás, foi extinto, estou falando na época até lá do governo do Dutra, lá entre 45 e 50. Eu não estou falando isso, estou falando outra coisa, estou falando que o poder que você tem é de como você age como agente da história. E você, lembrando que você não está sozinho, e você não deve agir sozinho, que você não deve agir com imprudência. E isto é o motor da história, entendeu? Se eu negar tudo isso, eu vou negar toda dialética hegeliana, o Hegel, vou negar Marx, eu vou negar aquilo que ele fez de estudo que eu considero interessante, usando todo o estudo precedente do Hegel, entendeu? Que não era político, fazendo uma aplicação, entendeu? Eu vou negar Weber e outros pensadores, entendeu? Existem, naturalmente, o Weber, por exemplo, Max Weber, que é o chamado pai da sociologia moderna, então ele fala das esferas de valor. E tem várias esferas de valor. Você tem a sua esfera de valor, eu tenho a minha esfera de valor, muitos dos nossos valores se conectam. Você tem outras instituições que têm suas esferas de valor, e todas essas pessoas defendem o seu valor como se estivesse servindo a um Deus. O mundo é assim, entendeu? O mundo são deuses digladiando, são valores digladiando, lutando o tempo inteiro. E a sociedade, de alguma maneira, olhando que segue outros deuses, aquela disputa. Entendeu? Isso é uma imagem simbólica que o Weber usa. Então, em determinado momento, um determinado valor se sobrepõe a outro. Exatamente aquilo que os gregos falavam da luta dos deuses, ou que o candomblé também fala dos seus deuses imperfeitos, que são valores que tem ali. E mesmo na Grécia também os deuses imperfeitos são valores. E quem é que defende esses valores? Eu defendo, você defende, outro defende, o maçom defende, o evangélico defende, o católico defende, o candomblé defende, entendeu? E essa é uma disputa na sociedade, por isso. Entendeu? A sociedade disputa o tempo inteiro, tá? O tempo inteiro a sociedade disputa. Essa é a disputa, é por isso que neste momento você tem que entender o momento da sociedade. Neste momento específico, o Bolsonaro encarna certos valores que de alguma maneira foram aprovados equivocadamente, e agora, e por isso a gente simplesmente vai embora. A gente continua na disputa. Eu falo os valores, é uma série de valores, mas ele encarna nesse momento o quê? Foi contada uma mentira para as pessoas, de que o PT quebrou o país, de que o PT era o antro de corrupção, que era o sistema mais corrupto do planeta, entendeu? Então, isso foi uma mentira que foi contada. E que, de alguma maneira, nessa disputa, a própria esquerda se defendeu mal naquele momento. Claro que as forças eram gigantescas contra. Seria uma união da... Hoje, parece que determinado aparelho de TV, em determinados lugares, ele já vem com uma ligação direta. Você ligou, já entra na TV Globo. Você vai em padaria, e se não for a TV Globo, agora é a Record, que hoje é a mesma coisa. Qualquer lugar que você entra é Globo, você vai em consultório médico é Globo, você vai... todo lugar. Claro que isto é causa, eu já escrevi sobre isso, já pesquisei, já tive até na Igreja Britânicas falando da toda a sacanagem que a Globo faz, do poder que ela representa, como ela mobiliza, tá? Como é que ela mobiliza, tá? Como é que ela adquiriu todo esse poder, mas o fato é que ela existe. E o fato é que ela influiu. E o fato é que usou um juiz que é quase um analfabeto funcional, que é o Moro, que percebeu que tinha uma brecha para ele, até pelo desgaste de quem é governo. Quem é governo vai se desgastando. E ele percebeu que tinha uma brecha, que poderia atuar firmemente e ocupar um espaço político que tem ocupado. E a Globo, então, o Globo, Veja, Folha, Estadão, todos mostraram, Record, SBT, todos mostraram
esse semi-analfabeto, quase um analfabeto funcional, como se fosse um herói. É claro que eu estou dizendo, tudo isso é importante para a gente entender esse processo, até para não repetir e até para corrigir, porque a história está em curso. Então eu digo para você, você é maior do que a maçonaria, você é maior do que os evangélicos. E se você é evangélico também, ótimo, porque é preciso fazer uma transformação lá. E se você é maçom, te respeito, porque você tem voz, entendeu? Você tem voz. Eu recebi mensagens hoje a propósito do que eu disse, de maçons, dizendo aqui quem fala é um bote progressista, e lá dando a posição dele, entendeu? Você tem mais poder do que você imagina. Não adianta você sentar e falar, eu não posso fazer nada porque o Vaticano tem uma associação com a maçonaria. Pato de fatos. Existem fatos que a história já registra. E aí você usa estes fatos para você tentar chegar à causa. Mas a primeira coisa você olha o fenômeno. Entendeu? Eu te falo, se você é maior, você muitas vezes está no candomblé pelos valores que tem lá, que de alguma maneira são os valores que você tem o dever de defender. É uma coisa maior do que você. É um dever. Ou seja da Igreja Católica, seja evangélico qualquer, é um dever. É o senso do dever. Nós temos essa vocação. Uma vez eu estava conversando aqui com um advogado progressista que faz reuniões na casa dele, de pessoas progressistas. Por que esta onda fascista não pega todos? Porque alguns se revelam e outros não. Não adianta. Você não vai se tornar um fascista. Talvez alguns se tornem, mas estou dizendo que. Por que muita. Porque as pessoas não sabem, não se reconhecem, não sabem quem é. Mas por que certas mentiras não te contaminam? Por quê? Você conversa hoje com as pessoas, essa história de que o PT quebrou o Brasil. Isso é repetido o tempo inteiro, e as pessoas falam por quê. E quando eu vejo até discussão, às vezes em comentários da matéria que eu fiz ontem no Diário do Centro do Mundo, pessoas não quebrou sim, com a ajuda de fulano, fulano, fulano. Daí as pessoas perguntam, por favor, me dê fatos. Explique. Porque se você olhar os números, não é isso. O Brasil quebrou por conta de um movimento político que foi criado para inviabilizar a Dilma, para tirar o PT do poder. Não só o PT. O PT era hegemônico nesse governo, mas não era só o PT. Era um projeto de país progressista. A gente fala porque é o partido maior. Era hegemônico nesse processo. Tinha lá a liderança desse processo. Mas para tirar um projeto popular. O PT foi o mesmo projeto que tirou o Getúlio Vargas. Foi o mesmo projeto que levou vamos dizer assim, a queimação, a tornar uma desgraça um grande presidente, que foi o Juscelino Kubitschek, que é continuidade de Getúlio Vargas. Entendeu? Que é continuidade de Getúlio Vargas. Mas era firme, hein? Duvido que o Juscelino elogiasse a Lava Jato se fosse vivo hoje. Duvido. Entendeu? Era firme. Enfrentou revoltas da aeronáutica. Firme, não era medroso, não. Entendeu? Firme. Mas vai lá. Então eu falo para você, então é o mesmo processo de queimação, de você tirar qualquer adversário que seja de um país grande. Cara, eu falei aqui ontem, esta aventura que estão querendo fazer lá da Venezuela, porque a Venezuela tem muita riqueza. E aí você fica pensando, por que a Venezuela, tendo tanta riqueza, você tem petróleo, eu entrevistei o Edson Goiás, falou, petróleo aqui você pega de balde, entendeu? Você é a maior reserva de petróleo do mundo, tem muito ouro, tem muita água, tem outros minerais lá importantes. Por que a Venezuela não se desenvolveu? Porque a elite de lá, a direita atrasada de lá, não permitiu. Que é conectada, subordinada a interesses também fora da Venezuela. Porque com toda esta riqueza, se você tivesse um poder de transformação dessa riqueza, que seria um parque industrial mais desenvolvido, era uma grande potência, e aí altera a relação no mundo. O Brasil, por outro lado, desenvolveu, tem um parque industrial que é subordinado que é uma elite agrária, porque tudo começou com essa elite agrária pesada, forte, que hoje domina o Brasil com o sistema financeiro, financeira, mas tem um parque industrial. Entendeu? O Brasil
Tem um brasileiro que inventou o avião, entendeu? E aqui o Brasil tem uma vocação interessante em alguns setores, uma vocação tecnológica interessante, ou industrial interessante, que desenvolveu uma indústria de aviação importantíssima, com dinheiro do Estado, tá? Que é a Embraer. E você imagina, então, o Brasil tem um parque industrial mais forte do que os seus vizinhos, não tenho dúvida que sempre teve. Agora, o Brasil não tinha uma riqueza natural como a do petróleo em abundância. Quando descobriu, falou, putz, isso aqui vai virar uma potência. Porque na Venezuela a indústria é atrasada, agora no Brasil não é. Agora, você pega petróleo e faz isso daí gerar riqueza, esses caras vão virar os Estados Unidos do Sul. E isso é ruim para os negócios já estabelecidos, de como a economia anda, entendeu? De quem manda na economia. Não tem nada a ver com o valor de democracia. Não estão atrás do Maduro porque é ditador, porque se fosse, hoje já tinha uma discussão seríssima sobre o que fazer na Arábia Saudita. Não é por isso. A Arábia Saudita faz parte desse jogo, dos donos efetivos do poder. Entendeu? Faz parte. Eu queria, então, responder já ao superchat de ontem e dizer que cobrem de mim investigação de fatos. Em cima desses fatos, eu posso chegar à origem e saber por quê. Mas eu não posso e não vou ficar preso a teorias conspiratórias. Entendeu? Até porque eu digo, o YouTube está tirando pessoas que fazem isso. Está desmonetizando. Não é só o YouTube, todos. Então, preciso ter habilidade, responsabilidade e respeito à sua posição. Mas você tem que ter responsabilidade. E não parta da convicção de que você é dona do mundo ou dono do mundo. Porque senão você vai virar um terraplanista. Eu tenho a razão do mundo, um evangélico fundamentalista. Eu sei a verdade. Eu tenho a verdade. Cuidado. Eu, como jornalista, sempre tive, dentro de redações, eu conheço aqueles jornalistas que são os mais canalhas, que eles são dogmáticos, eles têm a verdade. Eles sabem qual é a verdade. E a gente vive na angústia da incerteza, do ceticismo. E eu acho que é isso que faz a riqueza do ser humano. E é isso que faz o ser humano fazer novas descobertas. As pessoas falam muito de Isaac Newton, que Isaac Newton poderia ter sido muito maior do que foi, mas ele era preso a certos dogmas. E se ele fosse mais livre, se ele tivesse observado mais o que estava em volta, ou tivesse duvidado mais de si mesmo, até, das verdades que lhe são apresentadas como verdades absolutas, ele teria ido muito mais longe. As pessoas aqui falam. Entendeu? Que é uma coisa que o Einstein teve outra percepção. Não tenha sido, talvez, tão tecnicamente, tão perfeccionista como o Isaac Newton, mas foi muito mais importante para o avanço, não vou entrar nessa discussão, porque eu não sou físico, mas para o avanço do conhecimento, entendeu? Foi muito mais. E o que ele fala sobre a relatividade é uma coisa, assim, você para e olha, e pensa e fala, realmente, realmente. Depende qual é a referência que você está usando para avisar, para fazer determinadas coisas, para afirmar determinadas coisas. Eu sou apenas um repórter. E eu sempre vou dizer, sou um repórter. E eu estou num trem que muitas vezes não é o meu. Esta é a minha função no trem. O trem está indo para algum lugar. E eu estou desse trem que muitas vezes é o seu trem. Mas estou ali para observar, para contar. Estou indo junto. Estamos na mesma viagem. Mas eu sou um passageiro de um trem que não é o meu. E apenas para observar. E apenas para contar. E contar, se aí apegado a valores, como os valores de ser correto, de ser preciso, dar testemunho daquilo que eu sei, daquilo que eu vivo. Isto é, aquilo que eu vi. Então eu vou contar. Isso pode desagradar alguns em certos momentos, agrada a outros em determinado momento. Fazer o quê? Você não é o ser humano não é uma roupa de tamanho único que sirva em qualquer pessoa. Não serve, você é você. Alguns vão gostar, outros não vão gostar. No caso específico, eu sou um repórter, entendeu?
E sou repórter e pretendo continuar sendo, e pretendo observar e ser apenas um contador de histórias, entendeu? Levantar bem as histórias e contar estas histórias, apurar estas histórias e sempre entregar a você que está nesse trem com um certo destino para que você então decida, certo? Uh, vamos lá. Pessoal, vamos aqui continuar aqui com as nossas notícias, outras notícias que temos aqui nesse momento, tá? Você sabe que tem uma notícia que nós estamos dando agora, que é a Damares Alves. Essa notícia é uma curadoria que nós estamos fazendo. A notícia da Damares Alves, ela saiu na Veja, tá? Saiu uma notícia. Eu estou vendo outras notícias importantes. O DCM está quente hoje, viu? Entrem lá, olha, tem uma entrevista aqui exclusiva com aquela brasileira que foi eleita para o parlamento da Espanha. Aqui tem uma história muito interessante. A Espanha, como a nossa também tem. Mas o espanhol, ele lá, tá travando uma luta muito séria, entendeu? Contra a direita que está tentando ali ganhar algum espaço. Pequenininho demais, mas está ocupando espaço, não tinha, tá? Mas tem uma notícia aqui que saiu na Veja, que é da Damares Alves. A Damares Alves, segundo a revista Veja, pediu a Bolsonaro para deixar o governo. Cascata! Ela inventa aqui a história de que está sendo ameaçada de morte, porque teve que mudar para um hotel. E ela está falando essa história faz tempo. Cascata! Entendeu? Agora você vai dizer, mas Joaquim, se ela sair agora do governo Bolsonaro, você vai falar que é cascata? Interesse político que a Damares não tem luz própria. A Damares Alves é uma mulher que foi assessora do Magno Malta e que foi para lá dentro de uma cota pessoal do Jair Bolsonaro. E eu diria o seguinte, a Damares ela compõe a ala psiquiátrica do governo, entendeu? Agora, qual é a fonte de poder que ela tem? Ela não tem bancada, ela não tem deputado, ela tem um discurso evangélico e ela é apoiada por essas pessoas que fazem esse mesmo discurso, entendeu? Então, se ela eventualmente quiser sair, não tem nada a ver com ameaça de morte, tem a ver com disputa de poder efetivo. O chefe dela foi o Magno Malta. Se ela sair, é o Magno Malta ou alguém indicado pelo Magno Malta. Mas não acredito. Eu acredito que nesse momento pode ser que esteja o Ministério sendo usado como moeda de troca, numa composição de poder, mas a Damares não tem poder. Quer dizer, ela foi uma cota pessoal, numa escolha pelo discurso que ela fazia. Havia um movimento para colocar o Magno Malta, só que o Magno Malta tinha perdido uma eleição, desgastado. E aí estava colocando muita rejeição para que ele fosse ministro. Agora o Magno Malta sempre ficou em torno ali, girando em torno. E aí foi nomeado quem? Uma mulher que era funcionária dele, que é a Damares. Agora, quando ela vem com essa história de ameaça de morte, é cascata. Conversa mole, entendeu? Não é assim que os opositores da Damares agem, um tipo de ameaça de morte, entendeu? Não é assim, tá bem? Mas está lá essa notícia, eu queria que você soubesse desta notícia. Olha, hoje o Cadê o Queiroz é um dos assuntos mais comentados do Twitter, essa é a notícia. Olha, quando eu decidi fazer essa live, eu não sabia disso, viu? O assunto, eu estava aqui agora, desde a madrugada, a gente começa a trabalhar de madrugada, atualizando o DCM, vendo quais são os assuntos importantes, apurando algumas coisas para levar para vocês essa transmissão, tá? Então, eu estou até vendo aqui, para ver se não passa nenhum superchat, às vezes, porque comentário é bastante, eu leio também que não é superchat, mas o comentário passa muito rapidamente, às vezes eu troco de tela. Agora, por exemplo, eu estou na tela do Diário do Santo Mundo, para poder ler essas notícias. Mas eu nem sabia que o Cadê o Queiroz é um dos assuntos mais comentados do Twitter. Eu não sabia, entendeu? Mas eu achei que este era o assunto. Porque no dia em que você tem uma notícia de como é que as autoridades estão protegendo o Adriano, você imediatamente tem que lembrar do Queiroz. Esqueceram do Queiroz? E além disso, quando você fala do Cadê o Queiroz, você está dizendo, o Queiroz é Bolsonaro.
Ah, o Queiroz é Flávio Bolsonaro. Não, o Queiroz é Jair Bolsonaro. Flávio é Jair Bolsonaro. Tá? Ó a notícia aqui, ó. Pessoas falando, olha aqui, ó. A hashtag Cadê o Queiroz é um dos assuntos mais comentados no Twitter na manhã desta sexta-feira. Veja algumas publicações. O Cadê o Queiroz está escondido porque o vídeo da dancinha vazou e ele acha que dança mal, ficou encabulado, é só isso. Vocês veem maldade em tudo, credo. Vão orar, jejuar, fazer um mestrado bíblico, filmar professor em aula, usar camiseta do Ustra, qualquer coisa útil, porra. Esse cara inteligente fez esse comentário aqui, tá? Que está lá no Twitter, cadê o Queiroz? A Globo com os olhos tapados, porque ela não pergunta mais cadê o Queiroz, a Globo está preparando lá a infantaria para invadir a Venezuela, ela está muito ocupada hoje. Ela tem que realmente restabelecer a democracia na Venezuela, combater aquele ditador, porque as pessoas estão comendo rato nas ruas da Venezuela, não tem ninguém comendo rato na rua da Venezuela, não é coisa nenhuma, isso é mentira, entendeu? Mentira, mas a Globo está falando, entendeu? Está dando vazão a essas bobajadas que ficam falando. Tá? Então, as pessoas falando, ó, cadê o Queiroz? A funcionária fantasma, Natália Queiroz. E Flávio, os seus milicianos. Tá? Cadê o Queiroz? Então, ó, falando aqui, tem o Paulo Pimenta, ele é muito ativo, o Paulo Pimenta, na rede social. Ele já está comentando, ó, Queiroz diz que sua fortuna de 1.200.000 comprando e vendendo carros, fez fortuna de 1.200.000 comprando e vendendo. Ele sabe fazer dinheiro. Mas com seu patrimônio não seria possível juntar mais do que 25 mil reais, é o que lembra aqui o Paulo Pimenta. Você sabe que o Paulo Pimenta está tentando lá, tentando uma CPI, mas não deixam fazer essa CPI, entendeu? Está tentando fazer uma CPI, tá? Mas não deixam, porque sabe que se investigar milicianos, Queiroz, isso bate no Palácio do Planalto. Isso chega no Palácio do Planalto. Então não deixam, de jeito nenhum, não querem que investigue, estão tentando controlar todo tipo de investigação. O pessoal tem muito quente hoje o DCM, viu? Tem aqui, olha, a notícia do Queiroz, nós temos aqui, olha, tem aqui, olha, aqui, olha, enquanto o Bolsonaro quer proibir humanas, tem uma notícia aqui, o Estado Islâmico corta filosofia e química. O Estado Islâmico é contra o estudo de filosofia também. Aqui a notícia no Diário do Centro do Mundo. Aqui, ó, diz que denúncia não lista miliciano ligado a Queiroz, já falei isso sobre vocês. Já falei, o Juan Guaidó vale mais morto do que vivo para si, a oposição, diz especialista, está correndo risco nesse sentido, porque eles estão querendo lá criar motivos para destruir a Venezuela, invadir a Venezuela. Eles estão querendo criar. A Globo News está empenhada nisso. Entendeu? Os comentaristas de Nova York estão empenhados, entendeu? Nesse momento. Quer porque quer, entendeu? A Arábia Saudita não, ele é nosso, parceiro, entendeu? Está todo mundo lá empenhado no ditador, o ditador, entre aspas, porque não é ditador. Está todo mundo empenhado, ali é um movimento no Venezuela. Por isso que eles não conseguem cooptar, como cooptaram no Brasil, as Forças Armadas, até setores da Força Armada foram cooptados, juízes, etc. Lá, as Forças Armadas é o próprio sistema, é o próprio regime de defesa da soberania. Tá? Tá aqui, olha, vamos lá, de outras notícias, eu quero ler a notícia aqui, que foi dada da entrevista do Willy DeValle. Willy DeValle, que é um colaborador importantíssimo do Diário do Centro do Mundo. Participa aqui, você que acompanha as transmissões do nosso canal, sabe que ele sempre participa do Essencial da Noite, lá no Essencial, né? Junto com o Kiko, junto com o Pedro Zambarda, e está aqui, ó, quero que o Moro saiba a entrevista que ele fez com a brasileira que foi eleita para o Parlamento da Espanha. Tá? Tá aqui. Tá aqui, olha, a entrevista que ele fez, tá aqui, olha, ela diz algumas coisas como, olha, que Moro saiba que aqui a gente não compra o discurso dele, diz ao DCM brasileira eleita para o Parlamento da Espanha. Como é legal ouvir isso, né? Como é legal ouvir gente inteligente, né? Você conversa com essas pessoas, quando você vai, por exemplo, na rede, no Twitter do Moro, no Instagram da Rosângela Moro, então, você tem críticos lá, alguns poucos, você tem alguns críticos, mas você vai ali nos comentários, nossa, que gente
pobre de pensamento, entendeu? Pobre de pensamento. Tem pessoas que, entendeu? Não dá para você trocar meia dúzia de palavras, entendeu? Manifestoche. É terrível. Mas aqui ela falando aqui, essa brasileira, tem entrevista dela, advogada de 49 anos, moradora de Barcelona há mais de 20. Deixou o Brasil para estudar direito ambiental na capital da Catalunha, que é Barcelona, aqui, onde chegou como ilegal e exerceu os trabalhos mais subalternos da sociedade espanhola. O objetivo, ela queria financiar os estudos. Sua trajetória de militância por direitos humanos, pelo feminismo e luta contra o fascismo. A candidatura ao parlamento espanhol foi uma consequência. Filha de um caixeiro viajante, é o William da Valle que está falando, tá? O texto é dele. Filha de um caixeiro viajante e de uma enfermeira, a próxima parlamentar a tomar posse na Espanha anuncia o mandato de denúncia de Jair Bolsonaro. Olha só, a resistência lá na Espanha. Importante, hein? Ela promete explicar aos espanhóis o que Sérgio Moro fez com Lula, cuja prisão ela afirma ser ilegal. Está aqui essa brasileira que nos enche de orgulho, está falando aqui sobre o que ela pretende fazer neste processo todo, tá? Lá, que agora que ela vai ter uma tribuna importantíssima e vai ter voz lá na Espanha, tá? Tá aqui falando, olha, e ela fala que vai usar, explica os paralelos da memória histórica do fascismo de Franco e do regime militar no Brasil. Chama Olavo de Carvalho na entrevista de youtuber maluco que pensa que é filósofo, aquilo que eu sempre chamo aqui. Eu digo, Olavo de Carvalho é um youtuber, entendeu? Ponto final, entendeu? E pensa que é filósofo e denuncia a repressão política na Catalunha. Lá está uma luta muito séria, viu? E é preciso entender essa luta. As pessoas falam muito separatismo é de direita, é diferente. Eu tive lá em Barcelona, quando fazia aquelas matérias da Miriam Dutra, tive com jornalistas, conversei, é outra visão. É realmente uma cultura muito forte e a esquerda lá, ela, em grande parte, está empenhada nesse processo de independência da Catalunha. É diferente. Né? A Catalunha é anterior à Espanha. As pessoas falam mesmo catalão. Os valores são outros valores. Bom, está lá a deputada falando sobre isso. Maria Dantas aponta o que espera para o futuro entre Brasil e Espanha. Está lá essa entrevista, olha, é uma entrevista longa e importante, que eu acho que vocês vão gostar. É uma visão que ela tem hoje e dá uma visão do Brasil a partir da Espanha, tá? Ela fala muito da Marielle Franco, né? E ela mostrando quem é a Marielle, porque a Marielle é um símbolo hoje. A Marielle, você tem o Bolsonaro, você tem um perseguido político, que é o Lula, e você tem uma mártir, já hoje, do fascismo, que é Marielle Franco. O mundo vê assim. Tá? Vê o Lula como um perseguido político. Estou falando do mundo civilizado. Tá? Estou falando de maluco. Mundo civilizado. Então, não estou falando de aluno do Olavo de Carvalho. Então, vê assim. Bolsonaro representa uma ameaça à humanidade, ao seu estilo de vida. O Lula é um perseguido político, pelo mesmo sistema que colocou o Bolsonaro no poder. E a Marielle é uma mártir, de fato, deste mesmo movimento que alavancou o Bolsonaro, prendeu o Lula e matou a Marielle. Tá? Ela está falando sobre isso aqui. Eu acho importante que vocês leiam a entrevista, uma boa entrevista. Maria Dantas, esta brasileira que nos enche de orgulho. Pegou lá, fez os trabalhos que ela tinha que fazer, porque ela queria estudar. E hoje é deputada lá na Espanha. Muito importante, tá? Muito importante essa entrevista. E coisas que você só vê aqui no Diário do Centro do Mundo, tá? Isso é importante, cara. Isso também me enche de orgulho, tá bom? Eu gosto desse trabalho feito. Bom, deixa para encerrar, pessoal, quero falar da greve de 14 de junho. Essa greve de legítima defesa, tá? É uma greve que é quando você está com... Você vai morrer. E você pode se defender, e para se defender você tem que usar as armas que você tem. E esta principal arma de todo o movimento trabalhador é a greve. É um ato que hoje a greve
ela já não tem o valor que tinha antes, tá? A sociedade industrial é um pouco diferente. Mas ela é um ato simbólico, ela mostra ao mundo, ela mostra às pessoas que as coisas estão erradas. Então, realmente essa greve hoje conta com a visão de todas as centrais, tem que paralisar os transportes, tem que parar o Brasil, dia 14 de julho, para mostrar que o Brasil não está concordando com os rumos do Bolsonaro, que o Brasil não é um país fascista. Tem os 10% e 15% que está lá, e não conviver com eles, mas muitos que votaram no Bolsonaro não são fascistas, não são nazistas. O Bolsonaro é, mas os brasileiros não são. E aí é uma demonstração que pode se dar ao mundo, uma demonstração de que no Brasil existe ainda a democracia, uma forma de defender o Brasil, tá? Nesse momento que o Brasil está sendo humilhado, nós brasileiros estamos sendo humilhados pela presença do Bolsonaro na presidência da República. Cada vez que faz aquele protesto lá em frente ao hotel, no Times Square, é uma humilhação a todos nós. Mas então, neste momento, nós temos que mostrar ao mundo que nós não concordamos com isso. Isso aqui não é só um país, e eu digo para você, a maior parte não é mesmo, nunca foi. O Bolsonaro foi eleito por voto de Dilma, a gente já votou na Dilma e no Lula, entendeu? E esta força do Brasil hoje se levanta para não permitir que nós caminhemos, vamos dizer assim, caminhemos ou sejamos protagonistas de um movimento que, em última análise, procura destruir a sociedade brasileira, a sociedade mundial, a humanidade. Eu ouvi esse sambinha, quero encerrar com esse sambinha para vocês, que é para Brasil, para Brasil. Os autores são Moreno Pescador, Zé Maravilha e Alberto Germano. Foi produzido por Alberto Germano, participação especial de Charlie Reis. Eu vou colocar o link desse vídeo se você quiser compartilhar, tá bom? Das mãos que pescam no mar e colhem a plantação da uva faz. Das mãos que pescam no mar e colhem a plantação da uva faz o vinho transformar o trigo em pão. As lições de um professor no quadro ensinam saber, na força de um operário, quanta riqueza posso ver. Mas quem produz a fortuna merece sim descansar, bem mais que um deputado. O povo quer se aposentar, previdência não faliu, estão querendo enganar. O povo vai se unir, o Brasil todo vai parar. Doutor, acabe a monotomia, não mexa em nossos direitos. Essa conta o povo não vai pagar. Ninguém vai morrer de trabalhar. Para o Brasil, quem tem que mandar é o povo. Para o Brasil, ninguém vai nos calar de novo. Para o Brasil, quem tem que mandar é o povo. Para o Brasil, ninguém vai nos calar de novo. Das mãos que pescam no mar e colhem a plantação da uva faz o vinho, transforma o trigo em pão. As lições de um professor no quadro ensinam saber, na força de um operário, quanta riqueza posso ver. Bom, pessoal,
Eu vou colocar o link aí, se Mas vocês quem quiserem. produz a fortuna merece sim descansar, bem mais que um deputado. O povo quer se aposentar. A Previdência não faliu. Ó, pessoal, vou colocar aqui para vocês. Estão querendo enganar, o povo vai se unir, o Brasil todo vai parar. Doutor, acabe a mordomia, não mexa em nossos direitos, essa conta o povo não vai pagar, ninguém vai morrer de trabalhar. Para Brasil, quem tem que mandar é o povo. Para Brasil, ninguém vai nos calar de novo. Para Brasil, quem tem que mandar é o povo. Para Brasil, ninguém vai nos calar de novo. Pessoal, bonitinho, tá? Eu gostei. Coloquei aí para vocês o link, tá? Quem quiser compartilhar o link aqui desse vídeo, tá? A colocar esse vídeo. Então, enquanto eu estava falando aqui, teve 2 superchats. O Antônio 3792, bom dia de São Luís, Lula livre, Lula inocente. Esse é um superchat. Teve mais um superchat que eu estava passando aqui, que foi colocado. Estou tentando localizar aqui esse superchat. Eu queria terminar, que eu falo aqui o outro superchat que nós temos aqui. E eu quero falar da Patrícia Lira, dizendo o seguinte: Joaquim, corte de 83,8 milhões nas federais de Pernambuco, UF Pernambuco, a Universidade UFRPE Pernambuco e deve ser Vale de São Francisco, que é Univasf, tá? Talvez a Universidade Federal Regional Rural de Pernambuco e Univasf, um corte de 83,8 milhões. Olha, esse golpe, prendeu Lula, tirou a Dilma, prendeu Lula, o mesmo ambiente do golpe levou à morte da Marielle, e esse mesmo ambiente do golpe hoje quer perseguir tudo aquilo que representa o ambiente dos brasileiros que lutam pela soberania do Brasil. E essa é a luta. Quando eu falo de esquerda, não é só a esquerda, é a luta pela soberania do Brasil, a defesa do Brasil. E a universidade é um desses ambientes. Portanto, hoje nós temos que defender a universidade. Nós temos que estar lá, porque estão atacando, ao mesmo tempo que valoriza certos ambientes evangélicos, por exemplo, que é onde tem a base que permitiu a ascensão do Jair Bolsonaro, você está perseguindo, por outro lado, aqueles que detonam este processo, denunciam esse processo, que colocam em risco esse projeto, que é um projeto regressivo, que ameaça até a própria humanidade, nos ameaça. Então é preciso resistir, que haja uma resistência contra este corte absurdo, que isto seja denunciado e que toda a luta que vai se travar dentro da universidade para defender a universidade conte com o apoio de todos nós. Ok, pessoal? Muito obrigado pela audiência. Como eu disse, eu tiro uma semana, na semana que vem, 10 dias, depois nós voltamos aqui sempre para esse nosso bate-papo, que hoje eu gosto muito de estar aqui. Pode ser que eu entre em alguma situação excepcional, falando com vocês, porque tem notícia, nós temos que estar sempre atentos. O jornalista é sempre um jornalista, tem que estar sempre atento. Mas eu agradeço muito vocês, eu gosto muito de vocês, me sinto aqui já como se estivesse falando numa família, sabe? Uma roda de amigos. Temos lá, nossos vídeos têm alcançado 20 mil, mais de 20 mil pessoas, alguns bem mais, e eu me sinto assim, como se estivesse aqui numa roda de amigos, falando numa roda de amigos, tentando me preparar, porque não pode ser conversa de boteco. Esse não é meu papel, é tentando fazer esse papel aqui como jornalista, levantando as informações, passando para vocês e tendo a análise, fazendo a análise, não é dando chute nem fazendo comentário assim qualquer, é tentando fazer algum tipo de análise para que ajude neste momento importante de resistência no Brasil, para que o Brasil não saia dos trilhos da democracia. A democracia já foi afetada, mas que a gente preserve um pouco de democracia que nos resta, e mais do que isso, que a gente avance,
e conquiste a democracia, reconquiste ou conquiste uma democracia plena. Obrigado, pessoal, pela audiência. Obrigado mesmo. É um prazer aqui estar com vocês. Nós voltamos, então, depois dessa nossa licença, tá bom? Muito obrigado e até mais.